Eu prometo! Prometheus, dirigido por Ridley Scott em 2012. Para descobrir a origem da humanidade, a cientista Elizabeth Shaw é financiada por uma mega corporação, a Weyland, para uma viagem interplanetária de 2 anos a bordo da espaçonave Prometheus. Talvez o único problema dessa premissa que é bem interessante de contar sobre a origem da humanidade é ter associado ela à franquia Alien, que foi um grande erro. O roteiro de Prometheus foi levemente baseado no livro Eram os Deuses Astronautas, do escritor Eric Von Däniken, que tenta levantar esse conceito sobre a origem da humanidade. Primeiramente, ele ia se chamar Aliens Prometheus, mas o diretor ele quis mudar, ele não queria nenhuma sombra do Alien e resolveu chamar o filme apenas de Prometheus. Aí depois voltou atrás e falou que era um derivado e que fazia parte do mesmo universo da franquia Alien. Mas eu acredito que fizeram isso mais por questões contratuais, porque se fosse ligado ao Alien, traria mais público também. Na história do filme começa com um prólogo bem interessante que mostra um engenheiro se sacrificando para ser criado à humanidade. E fazem disso uma alusão com o DNA humano. É um prólogo bem interessante que lembra muito o 2001, no Odisseia no Espaço, que fala sobre a origem dos seres humanos. E também faz referência ao que Jesus Cristo fez, que foi o seu sacrifício pela humanidade. O nome desse filme se chama Prometheus por causa da espaçonave que está sendo tripulada nessa expedição. Prometheus, na mitologia grega, foi o titã que criou a humanidade. O grande problema de Prometheus é que ele se perde aonde ele se propõe, que é contar a origem da vida. Sinal que o seu roteiro ele foi mexido quase que nos 45 minutos do segundo tempo para ser incluído coisas da franquia Alien. Mas tem umas partes legais que é quando os cientistas eles conseguem descobrir algumas coisas desse planeta e chegando ao consenso sobre a origem da vida, que é uma coisa bem satisfatória. Mas em compensação os personagens eles tomam algumas atitudes, algumas situações bem forçadas que nenhum ser humano normal tomaria se estivesse num planeta desconhecido. Nome rapaz que faz a personagem principal, a cientista Elizabeth Shaw. Essa atriz ela é sensacional, apesar da comparação inevitável com a Tenente Ripley, ela se sobressai em muitas situações. Ela já fez Aonde Está a Segunda e Bright. Regan Marshall Green, que é um clone do Tom Hardy, ele faz Charlie, que é o namorado dessa cientista, e ele é ateu, para poder mostrar algumas coisas sobre a origem da vida. E a sua atuação está apenas operante no filme. Charlize Theron, apesar de ser sempre linda em seus filmes, ela faz uma personagem detestável nesse filme, chamada de Meredith Dix, que é executiva da empresa Wyatt. Era uma personagem fria, calculista, sem nenhum tipo de emoção. Ela já fez Mad Max, A Estrada da Fúria e Advogado do Diabo. Idris Elba, que é um ator carismático e cheio de presença, ele está desperdiçado nesse papel fazendo o piloto da espaçonave Prometheus, que qualquer outro ator poderia ter feito. Esse cara ele já fez Torre Negra, Círculo de Fogo e Thor. Guy Pearce, que já fez Amnésia e O Conde de Monte Cristo, ele faz Peter Weyland, que é um velho que quer se tornar imortal descobrindo a origem da vida nessa expedição. Apesar de ser um bom ator, a maquiagem pesada que envelhece ele desfavorece as suas expressões faciais, dificultando a sua interpretação. Michael Fassbender, que já fez 300 e X-Men Primeira Classe, ele faz um dos melhores personagens que tem nesse filme, que é o sintético robô David 8. É um robô totalmente meticuloso e bem sacana também. Vale lembrar também o Ash, que é o mesmo androide que foi usado no filme Aliens, o Oitavo Passageiro. Ridley Scott, ele volta a fazer o gênero que consagrou ele nos cinemas, que é filmes de ficção científica. Apesar de já ter feito o excelente Gladiador e também o razoável Conselheiro do Crime, o forte desse cara é fazer sci-fi. E também tem a contribuição do artista A.J. Giger, que é o mesmo cara que fez o xenomorfo do Alien e também do filme A Experiência.
Prometheus é um filme bem criticado porque ele faz muitas perguntas e todas quase sem respostas. Tem um roteiro um pouco bagunçado em algumas partes que não se compõem em sua proposta, mas é interessante ver como é abordado algumas questões sobre a origem da vida. Prometheus pode ser considerado um filme de ficção científica com terror que levanta questionamentos filosóficos sobre a origem da vida. Tem um bom suspense, mas se perde no meio do caminho tentando ser extraordinário demais. Nota 8. Os problemas que eu tenho desse filme é seu elenco, a sua premissa e também o conceito visual do H.I. Giger. Os contras que eu tenho desse filme é seu enredo inconsistente, o seu roteiro inacabado e algumas partes que poderiam ser bem melhor resolvidas. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até mais.